Sabia que a maioria das pessoas que se envolvem com o plágio não sabe que estão cometendo plágio? É isso mesmo, 6 em cada 10 pessoas que cometem plágio se dá de maneira acidental. Elas nem imaginavam que tinham cometido plágio num trabalho manuscrito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo aqui. Eu sou o professor Marcelo Crocos, sou especialista no assunto e vou mostrar para vocês uma técnica infalível para você evitar a ocorrência de plágio acidental. Para falar sobre esse assunto, nós vamos recorrer a um conceito da área da linguística, que é o princípio da singularidade do enunciado. Este princípio, desenvolvido pelo professor Malcolm Coulter, que é um linguista forense bastante conhecido, ele desenvolveu esse conceito a partir de estudos da área da linguística e obviamente, que consultou fontes renomadas e reconhecidas como Chomsky e Halliday. E, a partir disso, ele descreve que é muito difícil que duas pessoas escrevendo sobre um mesmo assunto ao mesmo tempo utilizem o mesmo conjunto de palavras. E por que isso acontece? Porque cada pessoa utiliza um conjunto de palavras, que é um repertório léxico gramatical, que é como se fosse uma impressão digital. É única, é exclusiva, é somente dessa pessoa. Por isso que se chama princípio da singularidade do enunciado. Cada pessoa, ao escrever de forma livre e espontânea, impossivelmente vai reproduzir o que uma outra pessoa já disse antes ou já escreveu antes. Você está achando isso talvez estranho? Então vamos fazer na prática aqui para você reconhecer como é que funciona esse princípio da singularidade do enunciado. Eu vou abrir um documento aqui do Word em branco para nós escrevermos uma frase aqui, uma palavra que seja, tá certo? Sobre este assunto. Por exemplo, vamos pegar uma frase bem comum, uma frase bem simples, por exemplo, sobre educação, né? Vamos escrever aqui o seguinte, olha, a educação é uma condição fundamental para o desenvolvimento das pessoas e das nações. Bom, pessoal, veja só. Essa frase aqui, você está vendo, ela não tem nenhum conteúdo inédito, não é? Esse assunto, qualquer pessoa vai concordar que é um assunto que faz parte da realidade de todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Todo mundo concorda com isso e acredita nessa ideia, ou mesmo que discorde dessa ideia. É uma frase bastante comum, popular. Agora, a pergunta é: será que alguém já escreveu essa frase, que é de um conteúdo tão óbvio e tão comum? Será que é possível que alguém tenha usado essa palavra? Nós escrevemos agora essa palavra aqui espontaneamente. Você pode fazer o mesmo depois, sobre qualquer assunto, escrever uma frase aí com cerca de 10, 11 palavras, para ver o que é que nós vamos obter de resultado. Vamos escrever uma outra frase, colocando da mesma forma, junto aqui com esse texto, para a gente fazer os testes que eu quero que vocês vejam. Vamos escrever uma frase agora sobre um outro assunto que é bem comum também, e que tem sido ainda bastante discutido e falado, que é sobre a pandemia da Covid. Vamos escrever uma frase aqui também agora. Olha, a pandemia da Covid-19 atingiu o mundo inteiro e expôs, vamos colocar aqui, expôs fragilidades. Olha aí. Outra frase bem comum, qualquer pessoa poderia escrever isso, é uma frase bem popular, certo? E que nós compusemos agora de maneira espontânea, ok? Muito bem. De acordo com o princípio da singularidade do enunciado, essas duas frases não foram escritas por ninguém, elas são completamente originais. E por quê? Porque a gente acabou de escrevê-las de forma espontânea. Ou seja, é muito difícil que uma outra pessoa tenha usado o mesmo conjunto de palavras para expressar essa ideia, tá bom?
Agora vamos fazer uma coisa diferente. Vamos pegar outras duas frases que já estejam escritas sobre assuntos comuns. Então, nós vamos agora navegar aqui na internet. Vamos procurar frases que sejam comuns na internet. E vamos pegar uma frase aqui bem comum, aqui neste portal da Wikipedia, que é a página inicial da Wikipedia. Vamos escolher uma frase daqui da Wikipedia para a gente copiar e colar, né? Vamos pegar essa frase aqui, ó. A Wikipedia é um projeto de enciclopédia universal multilingüe estabelecido na internet sob o princípio Wiki. Ó, vamos pegar essa frase aqui, vamos copiar, tá bom? E o que eu vou fazer com essa frase? Ué, vou levar lá para o nosso documento do Word e vamos colar junto com as frases que a gente acabou de produzir. O que eu quero mostrar para você é que quando a gente passa essas frases no detector de software, o que é que vai acontecer, né? O software vai reconhecer as quatro frases como já escritas, já publicadas na internet, ou apenas as frases que nós copiamos. É isso que nós vamos ver, tá? Para ficar empatado 2-2 aqui, vamos pegar mais uma frase da internet. Agora eu vou pegar sobre outro assunto bem comum também. Vamos pegar sobre o Bitcoin, que é um assunto também, as criptomoedas, bastante falado ultimamente. Todo mundo tem uma ideia, ou bastante gente tem uma noção sobre esse assunto, do que ele trata. Vamos escrever uma frase, vamos pegar uma frase aqui da Wikipedia sobre o Bitcoin. E aqui, né, a gente indo a outra aqui na Wikipedia, a gente vai achar o assunto aqui do Bitcoin e eu já deixei selecionada essa frase aqui. Ó. Vamos pegar e copiar esta frase, tá bom? Copiei aqui e nós vamos levar essa frase também para o nosso documento do Word, certo? Vamos lá, gente, aqui abrindo para vocês a página do Word, onde nós estamos montando o nosso texto, tá bom? E vamos colar ela aqui, certo? Pronto, colei a frase aqui. Perfeito, pessoal? Então, olha, nós temos aqui 4 frases agora, tá certo? Que nós acabamos de compor. 2 nós compusemos de forma espontânea e 2 nós copiamos. E aí, o que que acontece, pessoal? Para a gente ver como é que funciona esse princípio do enunciado da singularidade, eu peguei essas 4 frases e eu passei elas no detector de plágio. Eu utilizei, para fazer o reconhecimento dessas frases, um software que já é bastante conhecido, que eu já até comentei aqui com vocês em outras ocasiões, que é o PlagScan, que é o melhor software atualmente de detecção de plágio que pode ser acessado de forma avulsa, de forma particular. Existem outros 2 softwares que são bastante importantes e eficientes, comprovados por um estudo europeu, mas são de acesso corporativo. E esse software aí, ele é de acesso avulso, você faz uma assinatura pessoal. Então, eu fui lá no PlagScan e passei essas frases no software, e olha o que aconteceu aqui na detecção, pessoal. O software encontrou 50% de similaridade. Vocês estão vendo aí no resultado, tá certo? E o que aconteceu? Olha, as 2 frases que nós escrevemos, o software não apontou nenhum reconhecimento de similaridade. Está falando, olha, essas frases são frases originais, que não foi escrito por ninguém. Agora, essas 2 frases aqui, ele está marcando em vermelho, está falando, essas 2 frases já existem, elas já foram escritas por alguém. E ele vai dar aqui do lado, inclusive, as fontes de onde essas frases podem ter saído. Você viu que essas são frases copiadas e reproduzidas já diversas vezes, até em outras fontes, até em redes sociais, né? Então, o software encontra as primeiras fontes óbvias que aparecem, mas você pode ir filtrando até chegar nessas fontes aqui que são da Wikipedia. Portanto, pessoal, estou usando um exemplo de texto aqui para mostrar para vocês que é muito difícil a gente cometer plágio quando a gente escreve de forma livre e espontânea, quando a gente não reproduz nenhum texto, quando a gente compõe o que a gente está querendo escrever a partir do nosso repertório, daquilo que nós sabemos. Por esse motivo, vou acabar esse vídeo hoje deixando para você aqui um exercício, uma brincadeira, tá bom?
faz o seguinte, ó, é, escreve uma frase aleatória aí, qualquer, que você queira, sobre qualquer assunto, tá bom? Uma frase com pelo menos 10 palavras aí, 11 palavras, tá bom? Escreve essa frase e aí coloca no Google, entre aspas. O Google é um mecanismo de busca de similaridades também, né? Ele busca termos que nós queremos idênticos na internet, são os assuntos. Mas se você colocar a frase com umas 10 palavras, 11 palavras aí, ele vai procurar literalmente esta frase. E aí, o que, que vai acontecer, hein, pessoal? Será que o Google ele vai mostrar essa frase para vocês? Ele vai encontrar essa frase que você vai escrever? Ó, vamos tentar fazer isso com a nossa frase aqui, ó. Eu vou pegar aquela frase sobre educação que nós acabamos de escrever, tá legal? E vou fazer aqui com vocês, ao vivo, aqui na gravação do vídeo, a busca dessa frase aqui no Google, tá bom? Então, ó, depois você pode fazer o mesmo aí, tá legal? Vamos aqui para o Google, olha, e o que, que a gente faz, né? Eu coloco entre aspas, tá vendo? Duas aspas, e eu coloco a frase que eu quero buscar. E eu estou colocando aqui a frase que nós acabamos de escrever sobre educação, tá certo? E o que, que eu vou fazer agora? Ó? Eu dou um Enter aqui para o Google buscar esta frase. E olha só, pessoal, o que, que o Google fala? Olha, eu fiz uma busca em 15 milhões e 100 mil resultados, Marcelo, mas nenhum resultado encontrado para essa frase que você acabou de escrever. Portanto, ele vai dar outras frases parecidas, que têm essas palavras, mas literalmente essa frase, ele está dizendo, não encontrei. Portanto, pessoal, o princípio da singularidade do enunciado realmente é uma técnica infalível para evitar plágio. Se você tiver que escrever sobre qualquer assunto, pode escrever à vontade, tranquilamente. Mas, e se outras pessoas escreverem sobre esse mesmo assunto? Isso é considerado conhecimento comum. Não há nenhum problema em pessoas diferentes escreverem sobre conhecimentos comuns, tá certo? Agora, se você começou a escrever, parou e não tem ideia do que escrever, e foi consultar uma fonte ou outra para continuar o seu texto, cite essa fonte, porque daí, nesse caso, você está repetindo, reproduzindo uma ideia de algo que você leu. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Fica aqui no meu canal, tá bom? Se inscreva, acione o sininho aí para receber a notificação dos próximos vídeos. Um abraço a todos.